fala X. Eu não sou daqui. Eu sou um mutante, que só vem aqui pela ocasional thread de creepypasta. Eu não sou muito interessado no paranormal, e nunca acreditei em fantasmas, aliens, nem nada do tipo. Eu moro em Oak Park, logo fora de Chicago, em Illinois. Aqui tem uma lei que você não pode colocar uma placa de "em venda" na frente da sua casa. Tem tantas casas vazias aqui que essas placas estariam por toda parte se pudessem colocar elas. Então, para garantir que as pessoas ainda vão querer morar aqui, a gente esconde o fato de que ninguém quer morar aqui. Por isso não deixam por placa de venda. Eu moro sozinho com meu gato de estimação, um gato todo preto, que eu recentemente descobri que é uma raridade. O nome dele é Calvin, e ele era o menorzinho da ninhada. Mas isso não é muito importante. Enfim, a história começou uns 2 meses atrás. Foi quando eu acordei tarde de noite depois de um pesadelo, e fui fumar um cigarro lá fora. Eu vi o meu vizinho na casa dele pela janela, em frente à televisão enorme dele. Eu não pensei muito sobre isso. Com os dias passando, eu continuei a olhar pela minha janela, e ver meu vizinho sentado lá, vendo TV. Depois de 2 semanas, eu concluí que ele poderia muito bem já ter morrido lá. Não fazia sentido que ele só ficava lá sentado, com a TV ligada, sem sair do sofá por semanas. Só dava para ver a nuca dele. E sim, ele poderia até ter mexido quando eu estava trabalhando. Mas sabendo que estava lá, a luz da TV me deixou acordado de noite, e por horas eu não vi um único movimento. Eu concluí que era melhor chamar a polícia para eles darem uma olhada no vizinho. Eu não conhecia ele bem, a gente só se viu 2 vezes. Ele era um cara mais velho, e eu via ele tirando neve ou varrendo folhas. Eu ofereci ajudar, e ele recusou nessas vezes. Ele era um cara bem ativo para a idade, e não fazia sentido ele só sentar lá por dias vendo TV sem sair de casa. Então eu chamei a polícia, e eles ofereceram dar uma olhada. Eu vi eles chegando, e tive que espiar. Mesmo pensando que eles só iam chamar a ambulância ou sei lá e tirar o corpo do meu vizinho, coisa que eu não queria muito ver, eu estava tão curioso que não aceitava a ideia simples de que meu vizinho simplesmente morreu na frente da televisão. Depois de baterem algumas vezes, eu os vi abrindo a porta e entrando. Eles olharam lá dentro, e um deles saiu da sala, então não vi para onde foi. Eu só conseguia ver pelas janelas. O policial desligou a TV e saiu de vista. Depois os 2 saíram, e foram embora. Uns 20 minutos depois, eu recebi uma ligação explicando que meu vizinho se mudou. Eles falaram que um corretor de imóveis deve ter deixado a TV ligada sem querer. Eu visitei alguns sites de corretoras, e realmente a casa estava à venda. Anticlimático, mas pelo menos era uma conclusão menos mórbida do que eu esperava. Eu estava meio envergonhado que minha mente foi logo pensar em morte, quando era algo tão bobo. Eu me senti uma pessoa bem ruim por ter ficado meio desapontado, quando descobri que meu vizinho não tinha morrido como eu imaginei. Havia uma resposta boa, completamente lógica para mim. Eu não tinha como saber sem as placas de venda, e não tinha motivo para questionar. Meu vizinho se mudou. Simples assim. Eu fui para a cama naquela noite, e aquilo saiu da minha cabeça. A janela do meu quarto é virada para a casa do meu vizinho. Pelas últimas 2 semanas eu estive vendo televisão da minha cama. Era assim que eu dormia, encarando, confuso, e um tiquinho perturbado, sabendo que eu podia estar olhando para a nuca do meu vizinho morto. E já que eu sempre encarava aquela TV pelas últimas 2 semanas, demorou um tempo para cair a ficha. Demorou para perceber o horror, quando eu deitei, e vi a televisão do outro lado da rua, ligada. Eu não dormi muito bem. Passou cerca de 1 mês e meio, e toda noite eu via a televisão. Durante o dia, ela estava ligada. Eu ia até a casa quando eu me sentia meio aventureiro e batia na porta, mas ninguém respondia. Eu comecei a fumar um pouco demais pela falta de sono. Toda noite eu passava pela casa, curioso, assustado e confuso. Eu contatei a corretora e perguntei se estavam entrando na casa, e ela disse que não.
Então não ligaram a TV numa apresentação da casa. Eu pensei que talvez estivesse alucinando, e que nunca esteve ligada, mas o policial definitivamente foi lá e desligou. Então com certeza estava ligada, pelo menos para início de conversa. Eu convidei um amigo para vir aqui 2 semanas atrás, e uma hora eu contei a história, e perguntei, de cara séria, e horrorizado, se a TV estava ligada. Ele disse que estava. Ele estava claramente preocupado com minha saúde, e eu não o culpo. Então a única explicação que eu pude pensar foi que tinha um poceiro ocupando a casa vazia. Não era comum na área, pelo que eu sabia. Tem pouco crime, e poucos mendigos na área que moro, então não fazia muito sentido para alguém invadir. Mas era tudo que eu podia pensar. Na noite passada, eu tomei coragem para confrontar o poceiro. Eu ia chamar a polícia, mas como ele não estava lá da última vez que liguei, eu duvido que iria ajudar a chamar eles de novo. Na minha cabeça, já que tinha alguém morando ilegalmente, não era tão ruim eu entrar sem ser convidado também. Como um idiota, eu tomei coragem fumando na noite passada, onde a única luz lá fora era a pequena poluição luminosa em Chicago ao leste, e as fracas luzes dos postes. Tremendo, tanto do terrível frio de ultimamente, quanto de nervoso, eu abri a porta. Eu esperava que a porta estivesse trancada para que eu tivesse uma desculpa para matar minha onda de coragem repentina, e ir embora sem sentir que fugi com o rabo entre as pernas. Mas para minha surpresa e desânimo, não estava trancada. Eu fiquei um pouco confuso, me perguntando por que a corretora não trancou, como fizeram quando eu vendi minha casa. Mas eu imaginei que se tinha alguém morando lá, então a segurança não era das melhores. Devagar, timidamente, eu andei até a sala. Lá estava a poceira, uma mulher de meia idade, enrugada, de cabelos grisalhos, vestida como uma mendiga. Pelo menos fazia sentido. Eu estava com mais medo de ter que me explicar para eles do que da própria mulher. Eu balbuciei um olá, meio assustado, e ela olhou para mim. E antes que eu pudesse formar um pensamento, ela gritou o mais infernal, horrendo grito que eu já ouvi. Não era o grito de uma mulher dessa idade. Era demoníaco, profundo, de estourar os tímpanos. Eu congelei e meu coração foi para a boca, com olhos saltados, e eu encarei ela, aceitando que ia morrer para essa mulher, que gritava no que parecia uma eternidade. Era um grito absurdo, não parecia que ela estava ficando sem ar, nem depois do que devia ser 1 minuto. O choque inicial passou, e eu me virei, e saí correndo. Ela não se mexeu, além de ter virado a cabeça para me olhar enquanto gritava. E eu olhei para garantir que ela não veio atrás de mim. E não veio. Eu corri para casa. Eu pensei em chamar a polícia, mas eu não queria explicar a situação, nem arriscar arranjar problema legal por invadir a propriedade do meu vizinho. E se eles fossem lá e não encontrassem a poceira de novo, não há dúvidas que eu seria taxado de louco. Eu deitei acordado, me recusando a olhar para a TV do outro lado da rua, e minha mente correu solta. Certamente só era uma poceira. Parecia com uma, estava morando na casa dos outros, e provavelmente era uma sem-teto mentalmente instável. Eu decidi que o grito não poderia ser tão ruim quanto eu imaginei, e eu só estava assustado. Eu consegui até dormir um pouco, para minha surpresa, e quando acordei eu tinha até esquecido por um momento o que tinha acontecido na noite anterior. Eu acordei para ver uma situação um pouquinho estranha. Meu gato sempre dorme no andar de baixo no sofá. Mas eu achei ele acordado, sentado na minha cama, se limpando. Em todos esses anos eu nunca acordei com ele no meu quarto. Eu fiz carinho nele e desci as escadas. Enquanto me lembrava dos eventos da noite anterior, eu decidi sair para fumar. E na saída, eu vi que minha porta estava destrancada. Eu pensei nos eventos de ontem, e me lembrei vividamente da minha corrida frenética até em casa, que terminou comigo garantindo que todas as portas estavam trancadas. Minha memória raramente falha. Eu senti um frio na barriga, o coração na boca, e um calafrio quando eu voltei, e subi as escadas para minha sala. E o que eu encontrei seria completamente mundano em qualquer outro contexto.
Minha televisão estava ligada. Eu chamei a polícia e expliquei a situação. Eu tirei folga no trabalho, e vou passar uns dias na casa de um amigo com meu laptop e meu gato.